Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vascularização do encéfalo. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o polígono de Willis, que é o sistema de irrigação do nosso encéfalo, depois sobre as artérias cerebrais e as regiões de vascularização de cada uma delas. E depois que a gente entender isso, a gente vai correlacionar com a clínica. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês do polígono de Willis dissecado, só para vocês terem uma noção de como ele é. Agora aqui eu trouxe então um diagramazinho para a gente prestar bem atenção nos ramos do polígono de Willis. Então, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média, elas vão se originar da artéria carótida interna, como a gente pode ver ali. Já a artéria cerebral posterior, ela se origina da artéria basilar. E lembrando, a artéria basilar, ela é a união das duas artérias vertebrais, né? Além disso, tem outros dois raminhos que a gente tem que prestar bastante atenção, que é a artéria comunicante anterior, que vai unir, ou melhor, comunicar as duas artérias cerebrais anteriores, e também a artéria cerebral, a artéria comunicante posterior, que vai unir então a artéria cerebral posterior com a artéria carótida interna. É bem importante lembrar dessas duas coisas. Bom, então aqui eu trouxe para vocês uma imagem de Yokoshi para a gente poder visualizar numa peça anatômica o polígono de Willis e algum dos seus raminhos. Então, ali em 1, a gente tem a artéria comunicante anterior e, como eu disse, comunicando as duas artérias cerebrais anteriores, que estão marcadinhas pelo número 2 e pelo número 8. Além disso, a gente consegue visualizar em 3 a carótida interna. Ela é uma artéria um pouco mais, com um diâmetro um pouco maior, né? E a gente consegue enxergar ali o lúmen dela. Em 13, era para a gente estar conseguindo enxergar a artéria comunicante posterior, né? Apesar de estar um pouco ruim a visualização, ela tá ali. E em 15, a artéria basilar passando ali pelo sulco da ponte, né? Bom, aqui eu trouxe só mais duas imagenzinhas do polígono de Willis, uma sobre o encéfalo e outra sem o encéfalo, que eu acho que ajuda vocês a visualizarem os ramos um pouco melhor e entenderem o percurso que cada um vai fazer. Agora a gente vai falar de cada uma das artérias cerebrais e suas zonas de irrigação. A artéria cerebral anterior. Lembrando, ela emerge da artéria carótida interna. Ela tem um percurso que transita em torno do corpo caloso e isso faz com que ela tenha relações íntimas com o giro do cíngulo, né? Além disso, ela é responsável por irrigar o lobo frontal e o lobo parietal, porém esses dois de uma forma mais medial. Então, ela acaba irrigando também a área motora primária e a área sensitiva primária, como a gente vai ver agora. Então, aqui nessa imagem do homúnculo de Penfield, a gente consegue ver que a porção mais medial, responsabilidade da artéria cerebral anterior, é responsável pela motricidade e pela sensibilidade dos membros inferiores. Isso vai ser muito importante para a gente analisar depois a clínica. Nessa outra imagem, a gente consegue observar bem o trajeto da artéria cerebral anterior, né? E entender essa relação íntima que ela tem com o giro do cíngulo e com o corpo caloso, como a gente já havia comentado. Agora, a artéria cerebral média, né? Assim como a artéria cerebral anterior, ela emerge da artéria carótida interna. Agora, o percurso que ela faz é diferente. Ela transita pelo sulco lateral e vai ser responsável por irrigar parte do lobo frontal, o lobo parietal e parte do lobo temporal, todos esses de uma forma mais lateral. Além disso, ela irriga a cápsula interna, que a gente sabe que é muito importante porque quase todas as fibras que entram e saem do córtex passam pela cápsula interna, né? Ela acaba sendo responsável por irrigar outras partes, então, da área motora primária, da área sensitiva primária, além de irrigar a área de Wernicke e também a área de Broca. Depois a gente vai relacionar isso com a clínica também. De novo, então, a imagem do homúnculo de Penfield, só que agora mostrando a área que é responsabilidade da artéria cerebral média, né? E essa área, no homúnculo de Penfield, está relacionada com a motricidade e com a sensibilidade dos membros superiores e da face. Então, lembrando, artéria cerebral anterior, membros inferiores. Artéria cerebral média, membros superiores e face. Por último, então, a artéria cerebral posterior. Diferentemente das outras duas, ela emerge da artéria basilar.
Ela circunda o mesencéfalo e é responsável pela irrigação do tálamo e do lobo occipital. Lembrando, o lobo occipital é a área visual do nosso córtex, né? E isso vai ser também importante para a clínica. Bom, aqui eu trouxe duas imagens de um corte coronal do encéfalo para a gente visualizar o percurso das artérias. Em número 1, então, a gente visualiza a artéria cerebral anterior fazendo uma irrigação mais medial. Em número 2, transitando pelo sulco lateral, a artéria cerebral média fazendo uma irrigação mais lateral. E ali no número 7, a gente consegue visualizar a artéria cerebral posterior indo em direção ao lobo occipital. Na imagem de número 2, eu trouxe mais para vocês verem a íntima relação das artérias com outras estruturas do encéfalo, como os núcleos da base e ali no número 17, por exemplo, o corpo caloso. Aqui só mais uma legendinha para vocês se orientarem com as imagens. Eu trouxe outras duas imagens de Yokoshi para vocês verem como se dá a vascularização de fato, né, numa peça anatômica. O que a gente pode ver nessas duas imagens, na imagem da esquerda, a gente consegue visualizar ali no número 2 a artéria cerebral média. E por que a gente sabe que é a artéria cerebral média? Porque ela está transitando pelo sulco lateral. Já na imagem 4, eu quis trazer para vocês visualizarem o trajeto da artéria cerebral anterior. Olha como ela passa ao redor do corpo caloso e tem essa relação íntima com o giro do símbolo. Mais uma vez, uma legendinha para a gente se orientar com as imagens do slide anterior. Agora sim, a gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente tem da anatomia vascular do encéfalo e integrar com a prática clínica. Primeiro, então, a gente vai falar da artéria cerebral anterior. Relembrando, ela irriga o lobo frontal e o lobo parietal numa porção mais medial. Essa porção está responsável pela motricidade e pela sensibilidade dos membros inferiores, na área motora primária e na área sensitiva primária. Ou seja, uma obstrução de artéria cerebral anterior causaria uma paralisia e uma diminuição da sensibilidade nos membros inferiores. Além disso, lembrar daquela relação com o giro do cíngulo. Agora, então, a artéria cerebral média. A artéria cerebral média, ela irriga parte do lobo frontal, parte do lobo temporal e a totalidade do lobo parietal. Dessa forma, ela também irriga a área motora primária e a área sensitiva primária, só que mais lateralmente. Enquanto a anterior era medialmente, a artéria cerebral média é lateralmente. Dessa forma, ela é responsável por uma outra porção do homúnculo de Penfield, que seria a porção responsável pelos membros superiores e pela face. Assim, quando um paciente tem obstrução da artéria cerebral média, a observação clínica que a gente faz é uma paralisia e uma diminuição da sensibilidade nessas porções, ou seja, membros superiores e face. Também é importante a gente lembrar que a artéria cerebral média é responsável por irrigar duas áreas relacionadas à linguagem, a área de Wernicke e a área de Broca. A área de Wernicke, então, responsável pela compreensão da fala e a área de Broca pela motricidade. Essas duas áreas são importantes para a gente conseguir entender a extensão de um AVC, por exemplo, que pode ou não ter atingido essas duas partes. Então, se o paciente estiver compreendendo tudo o que tu está falando, mas ele não está conseguindo vocalizar, não está conseguindo te responder através da fala, a gente consegue perceber que a área de Wernicke está intacta, mas a área de Broca foi atingida. Por último, então, a gente fala da artéria cerebral posterior. Ela é responsável pela irrigação do lobo occipital, e a gente sabe que o lobo occipital é a área do córtex relacionada à visão. Então, uma obstrução na artéria cerebral posterior causaria problemas com o campo visual, né? Pode ser uma cegueira parcial ou alguma derivação desse tipo. Agora a gente vai dar uma olhada num esqueminha para visualizar direitinho as áreas de irrigação de cada uma das artérias e dar uma breve relembrada. Bom, então aqui está o esqueminha que eu falei. Eu procurei pintar no slide anterior da mesma cor que
tá pintado aqui nesse desenho. E eu acho que essa imagem é bem boa para vocês ficarem visualizando e estudando, pensando nas consequências clínicas da obstrução de cada uma dessas artérias e analisando a área que ela é responsável por irrigar. Então, dá para ver direitinho ali a artéria cerebral anterior sendo responsável pela irrigação medial do nosso encéfalo, a artéria cerebral média pelas porções mais laterais e a artéria cerebral posterior se encaminhando para o lobo occipital. Essas aqui são as minhas referências, espero que a aula tenha ajudado. Bons estudos para vocês e lembrem-se, podem mandar WhatsApp a qualquer hora, a qualquer momento. A gente está aí para ajudar. Beijos e bons estudos de novo.